Oi galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo que algumas pessoas sempre me perguntam assim: Dani, você que viajava muito para os Estados Unidos quando namorava o Marcos, era muito difícil toda hora passar na imigração? Como que você fazia? Que te perguntavam? Bom, gente, eu vou contar um pouquinho a minha experiência com imigração para vocês. Algumas pessoas sabem, eu tenho passaporte europeu, então eu entrava nos Estados Unidos com meu passaporte francês. O passaporte europeu, você não precisa pegar um visto no consulado americano, mas você pega o ESTA online. Ele vale para 3 meses e faz online mesmo, na hora já sai seu número, você imprime ou não, porque eu acho que eu nem imprimi na época, só anotei o número e você vem. Porém, ele só vale por 3 meses, tá bom? Você só pode ficar nos Estados Unidos com esse visto por 3 meses. Mas como quando eu namorava o Marcos, eu vinha passear, ficava somente uma semana, então não tinha problema nenhum. Mas nem por isso, não é porque eu tinha passaporte europeu que eles também não me faziam perguntas, faziam sim. Bom, a imigração, gente, ela é mais ou menos igual em todos os lugares do mundo. Como eu tenho passaporte europeu, na Europa eu tenho entrada livre, então pra mim eu não posso falar muito minha experiência de imigração na Europa, a não ser a primeira vez que eu fui em Londres, que lá atrás, em 1995, eu não tinha ainda passaporte europeu, eu fiquei muitas horas na imigração e eles fizeram mais ou menos as mesmas perguntas que me fazem hoje em dia, né? Hoje aqui nos Estados Unidos eu tenho o Green Card, mas eles também perguntam, se você sai dos Estados Unidos e volta, eles também podem te fazer várias perguntas. Como eu consegui meu Green Card, tem vídeo aí falando, foi através do meu casamento, que meu marido é cidadão americano. Então hoje eu tenho o meu passaporte francês, meu passaporte brasileiro e tenho meu Green Card aqui nos Estados Unidos. Claro, facilita, facilita. Bom, eu já viajei para mais de 25 países, acho que são 28 países. Esse dia eu até fiz as contas com o Marcos. E claro que vários países eles não te perguntam muitas coisas, porque você vai a turismo mesmo, tipo pro Egito. Acho que o país mais chato que eu viajei, que eu tive que pegar um visto antes, foi pra Rússia, porque eu fui com o meu passaporte francês. Então eu não sabia que com o passaporte brasileiro você não precisava pegar um pré-visto pra Rússia. Mas na época eu fui com o passaporte francês, então eu tive que dar entrada no consulado russo, esperei acho que uma semana e tive que levar seguro de viagem, hospedagem, aquilo tudo. Então acho que foi o lugar assim mais chato. No Egito, quando eu cheguei, já fui 2 vezes pro Egito, você paga o visto no aeroporto, então eles nem fazem pergunta nenhuma, você paga lá, na época acho que era 12 dólares ou 12 libras, não lembro. E na hora também já sai seu visto. Para a Europa, acaba que não te fazem muitas perguntas, porque você é cidadão europeu, você tem entrada livre na Europa. E para os Estados Unidos, todas as vezes que eu via ver o Marcos, eu nunca fui para tal temida salinha aqui nos Estados Unidos, mas eles sempre me faziam muitas perguntas. Eu acredito que é mais ou menos as mesmas perguntas para você que tem passaporte brasileiro e entra aqui com passaporte brasileiro. Então vamos lá. Quais são as 10 perguntas que mais me perguntavam? Vou botar aí na imigração no mundo todo. Eu fiz um apanhado aqui. Bom, gente, a primeira coisa que você chega aqui nos Estados Unidos ou qualquer lugar na Europa, até com o seu passaporte europeu, se você estiver lá, ele vai olhar bem seu passaporte para ver se é você mesmo. Se você tiver de óculos, ele vai pedir para você tirar o óculos. Se você tiver de boné, vai pedir para você tirar o boné. Mas isso não se sinta ofendido. Não, ele vai pedir isso para você fazer em qualquer ocasião. Então a primeira pergunta, ele vai pedir para ver seu passaporte, ele vai olhar, ele vai checar, vai ver se você tá com o visto direitinho. Provavelmente ele vai checar se você viaja para outros lugares, se você tem, né, vistos de outros países. A segunda pergunta, sempre que eu chego aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos antes de ter o Green Card, né, quanto tempo você vai ficar? Então, normalmente eu vinha para ficar 10 dias, tá, gente?
E nunca minta, fala, vim pra ficar 10 dias, até porque você tem que estar com a passagem de volta, você não entra em nenhum lugar do mundo, gente, a não ser se você é cidadão europeu e você vá pra Europa, você vai com passagem só de ida, mas em nenhum lugar do mundo você vai só com passagem de ida, você tem que ter sua passagem de volta. Então na sua passagem de volta, nos Estados Unidos também, ele pode pedir para ver e vai ter a data da sua volta. Então, fale a verdade, fale direitinho quanto tempo você vai ficar aqui. A terceira pergunta, ele vai perguntar o que você veio fazer aqui nos Estados Unidos. Você veio a business, você veio a férias? Bom, gente, vamos deixar bem claro que se você vier a business, você tem que ter um visto para negócios. Se você vem a trabalho, você tem que ter um visto para trabalho. Se você vem estudar, você tem que ter um visto de estudante. Se você vier a turismo, tem que ter um visto de turista. Então tome muito cuidado, porque eu tenho um amigo que ele chegou em Londres, ele é youtuber, ele não tem passaporte europeu, e ele falou que ele estava em Londres para gravações para o canal dele no YouTube. O YouTube, hoje ele paga, então isso é um trabalho. Conclusão, quase que ele foi barrado, sabe? Na sorte que na hora ele conseguiu mudar a história. Mas hoje em dia, se você falar, estou aqui para fazer gravações para o meu canal no YouTube, ou vou fazer algo para o YouTube, muito cuidado, isso pode ser caracterizado trabalho. Outra coisa, um amigo meu foi para uma convenção de tatuagens e ele falou o seguinte, que ele ia nessa convenção de tatuagens e perguntaram, mas você vai fazer tatuagem? Alguém, ele falou assim, ah sim, posso fazer, algumas pessoas que quiserem. Ele teve o visto negado para os Estados Unidos porque ele já estava no aeroporto, porque foi caracterizado trabalho, ele não ia fazer tatuagem de graça, eles não acreditaram que ele ia fazer tatuagem de graça. E pra você, gente, se você ganha $1 aqui, é caracterizado trabalho, então você não vem como turista, porque turista não pode trabalhar. Teve um caso de uma amiga minha também na Inglaterra, que ela levou uma menina do Brasil para ajudar ela a tomar conta da filha. E quando chegou na imigração, a menina foi deportada. Por quê? Porque mesmo ela falando, ela falou assim, ah, ela vai me ajudar a tomar conta da minha filha. Ah, mas você não vai pagar? Não, ela vai... Então era como se fosse trabalho escravo. A pessoa também não pode fazer um trabalho sem receber. Então vocês estão vendo? Vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês falam na imigração para não ser caracterizado trabalho, porque tem gente que às vezes que quer, né, botar pompa, que eu sou isso, eu sou uma youtuber que tenho aí não sei quantos mil inscritos e eu vim aqui para gravar o país de vocês. Muito cuidado na hora que for falar isso. Bom, a quarta pergunta, ele vai perguntar provavelmente onde você mora, o endereço onde você mora. Às vezes você tem um passaporte francês, mas eu não morava na França, morava na Inglaterra. Você tem um passaporte brasileiro e você pode morar, sei lá, na Itália. Então, pode ser que ele pergunte aonde você mora, você tem que dar o seu endereço. Outra coisa, a quinta pergunta aqui que eles sempre me fizeram, onde você vai ficar? Eu sempre dei o endereço da casa do Marcos, né, onde eu ia ficar, porque eu ia ficar lá mesmo. Mas se você vai ficar em hotel, dê o endereço do seu hotel e make sure, tenha certeza que você tenha reserva desse hotel se você vai falar que vai ficar nesse hotel, gente. Não vai falar, vou ficar no hotel tal e não tem nem reserva, porque aqui não é assim, você vai chegar e vai conseguir vaga em hotel. Dependendo da cidade que você vai, você tem que ter uma reserva. Se você for ficar na casa de alguém, eles podem sim pedir o endereço da pessoa. Aliás, eles podem não, eles vão pedir o endereço da pessoa. Então, dependendo da casa de quem você vai ficar, se você não quiser dar o endereço da pessoa, é melhor que você tenha uma reserva em hotel. A sexta pergunta que me perguntavam sempre, porque eu falava que eu vinha ver o meu namorado, né? Como eu conheci meu namorado, quanto tempo eu estava com ele. Sempre que eu entrava nos Estados Unidos, me faziam essa pergunta. Quanto tempo você está com seu namorado? Onde vocês se conheceram? Sempre eles me faziam essa pergunta, sabe? E olha que eu estava vindo a turismo. A sétima pergunta que sempre me fazem, e faziam também, né, quando eu entrava aqui, em que eu trabalhava em Londres,
já me pediram um endereço, tá? Da onde eu trabalhava, em que eu trabalhava, ou se eu estudava. A 8ª pergunta sempre era se era a minha primeira vez nos Estados Unidos. Mesmo antes de olhar meu passaporte, ele me perguntava, é sua primeira vez aqui? Eu falava que não, óbvio, eu já tinha vindo outras vezes. Inclusive, a primeira vez que eu voltei aqui, depois de muitos anos, eu tive nos Estados Unidos, gente, acho que em 91, e depois eu fui começar a vir pra cá em 2014, 2015, quando eu e Marcos começamos a namorar. Então, eu falei, não, eu já vim para os Estados Unidos outras vezes, porém, há muitos anos atrás, né, Disney, sei lá, vai que eles tinham alguma coisa, né, eu não sei, gravada, apesar de eu nunca ter ficado fora de estados aqui, eu nunca ter ficado um período maior do que eu pudesse, eu falava com eles. E eles me perguntavam sempre, antes de olhar meu passaporte, é a sua primeira vez aqui nos Estados Unidos? E eu sempre falava não. Bom, como eu vinha muito, né, eu e Marcos a cada 3 meses, ou eu vinha ou ele ia, então eles começaram a me perguntar também por que que eu vinha tanto para os Estados Unidos. Eu falava para ver meu namorado, e eles perguntavam também como eu conseguia ter tantas férias, porque eu falava, eu tô de férias, e eu falava, olha, na Inglaterra eu tenho uma loja e quando eu preciso vir pra cá, né, fica uma funcionária na loja trabalhando, eu venho tipo na hora que eu quiser, eu não tenho muito essa coisa de tirar férias, né, mas se você não tem seu próprio negócio, se você é empregado, então eles podem implicar um pouco, tipo, mas peraí, você tá de férias, mas a cada 3 meses você tá aqui nos Estados Unidos, o que que é isso? Apesar que eu não ficava muito tempo, mas eles sempre perguntavam isso. E a última pergunta sempre era quanto de dinheiro eu tinha. Quanto de dinheiro você tá trazendo? E eu sempre falava a verdade, sabe? Normalmente eu tava com um cartão de crédito e eu falava, olha, eu tenho meu cartão de crédito, mas meu cartão de banco da Inglaterra, mas dinheiro em cash, eu tenho isso aqui, ó, 200, 300, 400 dólares, né? Porque você acaba também você acaba pagando tudo no cartão, você acaba hoje em dia nem trazendo mais cash. Mas essas são as 10 perguntinhas que mais me fizeram quando eu chegava aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu vinha sempre, quando namorava o Marcos, tá bom? Depois eu conto a experiência pra vocês de como é a imigração após o Green Card. Aí eu faço um vídeo contando pra vocês como foi. Mas isso aí, quando eu entrava com o passaporte francês. Gente, já deixo claro, europeu não tem direito de ficar aqui nos Estados Unidos. É como brasileiro. Então, não é porque... acho que as mesmas perguntas para os brasileiros pode ter certeza que é para o europeu. A única coisa mais fácil que eu acho para o europeu é que você não precisa ir no consulado, fazer entrevista, gastar aquela grana. Você vai fazer online e você paga, acho que é 7 dólares ou 17 dólares, não lembro, no Esta. Mas europeu também aqui é como o brasileiro. Você não pode ficar... Você não pode trabalhar, toda aquela história, tá bom? Um super beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais sugestão de vídeo, deixa aí pra mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo. Tchau!